Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento, fortalecer a sua conjugalidade e nutrir a sua família com a palavra de Deus. Então eu quero fazer a você um desafio. Assista, curta, compartilhe e espalhe essa mensagem com outros casais. Quem sabe, o conteúdo daquilo que temos partilhado pode abençoar grandemente uma família. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante para o relacionamento conjugal: o casamento e a unidade. A Bíblia, em diversos momentos, nos adverte sobre a importância de um casal caminhar em unidade. Um profeta já disse que como caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que um reino dividido, ele jamais subsistirá. Uma casa dividida, ela será desolada. Portanto, a unidade é um elemento imprescindível dentro do relacionamento conjugal. E aqui é muito importante fazer uma distinção. Unidade não significa unanimidade, porque será comum dentro da jornada matrimonial os dois divergirem um do outro. Afinal de contas, são duas pessoas distintas, com opiniões diferentes, com histórias de vida diversas. E em algum momento da caminhada eles vão divergir. Mas mesmo na divergência, é importantíssimo para o casal encontrar um ponto de convergência. É preciso caminhar em unidade. Esse é o nosso assunto do devocional para casais de hoje. E eu escolhi um texto que particularmente é um dos textos mais belos sobre esse assunto na Escritura Sagrada. São palavras de Salomão e por vezes eu menciono esse texto em cerimônias de casamento porque Salomão, de uma maneira quase que poética, ele traz alguns ensinamentos muito preciosos sobre esse assunto. O texto a que me refiro se encontra em Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso de número 9. O texto sagrado diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver sozinho, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Vejam vocês que esse texto ele traz alguns ensinamentos preciosos sobre esse tema que temos tratado hoje, o casamento e a unidade. E à luz desse belíssimo texto de Salomão, eu quero trazer a você alguns ensinamentos preciosos para você, junto com o seu cônjuge, aplicar na relação conjugal de vocês. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que nós precisamos ter unidade de propósito. Veja o que diz o verso de número 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Há outras traduções que falam sobre uma maior recompensa. E é exatamente isso que acontece dentro da relação conjugal. Quando os dois estão unidos debaixo de um mesmo propósito, quando eles estão trabalhando debaixo de um bem comum, a recompensa será maior.
É difícil quando cada um luta a sua própria luta, cada um trava a sua própria batalha e eles estão ali dividindo aquela relação conjugal, mas eles estão cada um fazendo uma carreira solo dentro do casamento. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala sobre uma unidade de propósito, onde os dois estão trabalhando de maneira conjunta para construir algo que trará benefícios para ambos. Não é o seu trabalho, os seus ganhos, o seu sucesso. É o nosso. Portanto, é muito importante dentro do casamento caminhar alinhado a partir dessa verdade. Nós precisamos ter unidade de propósito. Você pode ter uma profissão completamente diferente do seu cônjuge. Você pode ter aspirações e anseios que vão na contramão daquilo que ele tem. Mas isso não significa que vocês serão concorrentes, que haverá uma disputa entre vocês. Ao contrário disso, é possível caminhar debaixo do mesmo propósito. E esse é o primeiro ensinamento que Salomão nos traz: unidade de propósito. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é que nós precisamos ter unidade na dificuldade. Veja o que diz o verso 10 e o 11. Diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? A palavra de Salomão, ela é metafórica. E dentro dessa metáfora, ele tenta exemplificar os dramas e as dificuldades que a jornada matrimonial nos trará. Eventualmente, alguém vai tropeçar, alguém vai cair, pisar na bola, fazer uma coisa errada. Mas a Bíblia diz que quando eles estão caminhando em unidade, um levanta o outro. Quando um está triste, desanimado, o outro vem e o abraça, o aquece. Essas duas figuras usadas por Salomão nesse texto, o ato de cair e o ato de sentir frio, remete à ideia de momentos de muita dificuldade. E nós, como casal, iremos enfrentar tempos assim, tempos de dificuldade. E em momentos assim, a unidade é um elemento imprescindível. Por isso, Salomão nos adverte para esse fato. É preciso ter unidade nos dias de dificuldade. Ao invés de você acusar o outro, ao invés de você trazer palavras depreciativas ao outro, seja ele aquela mão estendida que o levanta, seja para ele ou para ela aquele braço afetuoso que o aquece. É preciso ter unidade nos dias de dificuldade. O terceiro e último ensinamento que esse texto nos traz é que é preciso ter unidade para proteger o casamento. Veja o que diz o verso de número 12. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. A ideia por trás dessa fala de Salomão é um ataque que vem de fora, um ataque externo, cujo objetivo é neutralizar um. E Salomão está dizendo, quando esse ataque vem, os dois resistem àquele ataque. Então, não é sobre ele, não é sobre ela, é sobre nós. As suas lutas são as minhas lutas, as suas dores são as minhas dores, os seus dramas são os meus dramas. É isso que o casal precisa vivenciar, porque quando a gente caminha em unidade, a gente protege o casamento. A linguagem de Salomão aqui é uma linguagem bélica, de alguém que está num confronto e que decidiu não deixar o seu companheiro
sozinho sob ataque. Ele se coloca à frente para sair em defesa, em proteção, para que os dois juntos possam resistir àquele ataque que estão sofrendo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos caminhar em unidade para proteger o nosso casamento. Quando os dois estão desunidos, cada um por conta própria, eles deixam o casamento numa situação de vulnerabilidade. Caminhar unido é manter o casamento protegido. Nós chegamos ao final de mais um devocional para casais e a minha expectativa, a minha oração é que essa palavra de fato alcance o seu casamento, abençoe a sua conjugalidade. Então eu quero finalizar esse devocional convidando você a orar, para que juntos possamos pedir a bênção de Deus sobre o seu casamento, para que haja unidade, cumplicidade. Pai bendito e santo, eu quero te dar graças pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui, sendo edificados através deste devocional. A tua palavra é viva e eficaz, e eu peço ao Senhor para que o Senhor aplique essa palavra em cada casamento. E se eventualmente existe alguém caminhando em desarmonia, em desacordo, eu peço ao Senhor para que o Senhor os ajude em Cristo Jesus a resgatar esse princípio basilar do casamento, que é a unidade. Que o Senhor os abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo devocional para casais. Tchau!